Fala aí, meus amigos. Minha gente, o 8 de janeiro de 2021, naquela nossa excursão pelo interior de Rio Bonito, né, caminhando aí pelo interior do nosso município, eu chego aqui em Braçanã, no antigo templo, para quem não sabe, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E essa igreja acaba me trazendo muitas recordações, porque eu fui criado, né, na Igreja Adventista, a minha família é toda adventista. A Igreja Adventista surgiu em Rio Bonito em 1959, na casa do meu avô, foi a primeira família adventista de Rio Bonito. E para o meu avô, lá em 1959, criar no centro lá de Rio Bonito uma igreja adventista, que começou na Serra do Sambê, lá na rua José Miranda da Mota, próxima à casa da minha mãe ali, onde eu fui criado, ele veio aqui em 1959. E nesse templo eu cansei de ver o meu pai contar a história de... Não sei se você que está me acompanhando aí conhece, mas aqui nesse templo, chegou a pregar aqui nesse templo Roberto Rabelo, que era o personagem conhecido pelo programa A Voz da Profecia da Igreja Adventista. Roberto Rabelo é um dos maiores pastores, pregadores da história da Igreja Adventista. E pregou aqui nesse templo, e de tanto eu ouvir papai contar essa história, eu posso até repetir para você, dizer para você o tema, né, da pregação. E papai diz que, ouvindo Roberto Rabelo pregar aqui na Igreja Adventista, foi a primeira vez que ele, garoto, ouviu, adolescente, 13, 14, 15 anos, né? Foi a primeira vez que ele ouviu falar em Tolstói, personagem importante da literatura, da cultura mundial, né? Tolstói. E Tolstói foi um dos personagens citados por Roberto Rabelo aqui nesse templo. E papai ainda falava com... papai era muito fã do Roberto Rabelo e fazia ainda a voz do Roberto Rabelo pregando aqui neste templo, né? Vocês já ouviram falar em Tolstói? Ele tinha uma voz pausada, uma fala pausada. E aqui, e desse templo aqui da Igreja Adventista em Braçanã, surgiram muitas outras igrejas adventistas do sétimo dia da nossa região. Então, quando eu venho aqui, moleque, adolescente, mostrar para você que na frente da Igreja Adventista tem aqui um pátio muito amplo, né? E quando a gente era garoto, era comum, nos retiros de carnaval, a igreja ser refúgio das pessoas que vinham para cá passar o carnaval, o tradicional retiro de carnaval, né? E aqui nesse gramadão aqui, eu lembro bem, né, de inúmeras pessoas acampadas aqui no período de carnaval. Mais ou menos ali naquele trecho, nós tínhamos um rio que era onde nós íamos tomar banho, era a grande atração do retiro, né? Entrei por ali para dar uma olhada nesse dia de hoje e acabei descobrindo que o rio, lá nos anos 80, quando eu tinha aí 6, 7, 8, 9 anos, nós vimos aqui, eu vim aqui com meu pai, o rio que nós tomávamos banho é o que hoje nós conhecemos como Cachoeira de Val, né? A água passa lá em Val e ela desce aqui, né? Então passa. Na época não existia ainda a Cachoeira de Val com este nome, né? Claro que a cachoeira já estava lá, mas não existia ainda essa pegada da Cachoeira do Val, né? Que é tocada pelo Clemente, ali a parte do restaurante, e é um atrativo turístico importante, a galera vem para cá com força, sobretudo nos fins de semana. Naquele tempo não tinha isso, a cachoeira passava lá, não sei se a propriedade era do senhor Val, né? Mas é a mesma água que passa lá em Val, é aquela que passava ali, que continua passando, aliás, em muito menor volume, né? Não é a mesma cachoeira. Eu lembro que mamãe e papai tinham que tomar conta de mim para não morrer afogado, porque era muita água. Aí eu fui ali dar uma olhada, a água está na canela, né? Então, ou seja, diminuiu muito o volume da água. Mas passar aqui pela Igreja Adventista me traz grandes recordações, né?
Eu vou aproveitar um buraquinho ali da janela para mostrar para você a parte interna da igreja, como que está. Vamos ver. Beleza, galera, já estamos aqui na parte, mostrando a parte interna da igreja para você. Ali naquele trecho mais alto, né, é onde ficava o púlpito, né, que é o salão da igreja, os banquinhos azuis. Lembro bem desses banquinhos azuis quando menino. Ainda tem um por aqui para guardar de recordação, a porta de entrada, né? Eu estou conseguindo acessar aqui por um buraco pela janela, porque as portas estão cerradas, né? Estão fechadas. E ali a parte onde, nas programações mais solenes, né? Você tem a parte do púlpito, né? Tá elezinho ali. Eu lembro de um tempo que o púlpito escondia bem os seus pregadores, a galera ficava sempre com a cabecinha de fora ali. Então é isso, minha gente, nessa nossa pegada de apresentar para você, junto das nossas trilhas e caminhadas, elementos da nossa cultura e da nossa história. Hoje a gente passa aqui pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente viu a parte interna. Eu, sinceramente, apesar do contato com a Igreja Adventista, eu não sei por conta de que o prédio ficou fechado. Acredito que pela ausência de membros, né? Vale lembrar aqui e lamentar o falecimento do seu Oswaldo. Oswaldo era um baluarte, né? Para usar aqui um termo muito usado pela galera da religião, né? O Oswaldo era um baluarte aqui na igreja de Braçanã, e foi covardemente assassinado anos atrás. E quando o Oswaldo morreu, acaba também, de alguma maneira, morrendo o principal entusiasta desse templo aqui. O Oswaldo cuidava disso aqui com muito carinho, né? E certamente pela falta de membros, pela dificuldade, pela distância, a Igreja Adventista preferiu fechar esse espaço. Não sei essa pegada de terreno, como é que é isso. Então, alguns nomes assim como Floriano, Júlio Barroso, o seu Oswaldo, são figuras assim que me vêm à mente. Figuras aqui de Braçanã. Floriano era de Itaboraí, mas o Júlio Barroso, especificamente o Oswaldo, eram figuras aqui de Braçanã, que eu lembro bem dos meus tempos de infância. O Júlio Barroso com um caminhão, uma cabeleira prateada, né? E na condição de menino, eu lembro bem desses nomes. O Oswaldo tocava um pistão, né? E todas as programações especiais, estava lá a galera do violão, a galera o Benedito com o coral de mineiros, né? Da Igreja de Mineiros, que também tem uma pegada histórica importante. Mineiros já indo para Araruama, ali, a localidade de Rio Bonito, né? Na divisa ali de Rio Bonito com outros municípios, com Araruama. E Oswaldo era também sempre um personagem, né? Que fica gravado na minha memória afetiva quando eu lembro da Igreja Adventista nos meus tempos de moleque, né? Então tá aí, a minha sugestão para a organização da Igreja Adventista, que funciona em Itaboraí, a Associação Rio Fluminense, é que transformem esse espaço num memorial, né? Que de alguma maneira cuidem disso aqui. Tem umas construções aqui do lado, né? Desse lado aqui, do outro lado lá também, que eu não sei exatamente o que são, se são parte da igreja, se a igreja cedeu, ou alguém que já está ocupando o espaço. Sinceramente eu não sei, não vou fazer nenhum juízo de valor aqui, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia podia criar um memorial aqui, já que essa igreja tem um significado tão importante para a proclamação da doutrina adventista em nossa região, em nosso estado do Rio de Janeiro, nessa porção que nós moramos aqui. Podia ser transformado num memorial. E aí, nessa pegada turística de fomento à cultura, ao turismo do nosso município de Rio Bonito, tenho certeza que a história da Igreja Adventista, como a história de tantas outras igrejas, agremiações esportivas, né, escolas de samba, instituições educativas, né, educacionais, né, precisam estar nesse arcabouço de cultura e turismo, né? A Igreja Adventista não pode ficar de fora disso, e a organização adventista podia, fica aqui a sugestão aí, a galera que comanda a Associação Rio Fluminense, transformar esse espaço aqui no memorial, aberto à visitação de vez em quando, que se promova alguns eventos da igreja, podem ser feitos aqui. Tem uma área grande aqui, olha, bacana, né? Claro que de repente não tem condições mais de ter os cultos e as celebrações aqui por conta de não ter mais membros adventistas na localidade.
mas esse templo ele representa muito para a história adventista na nossa região. E aí eu quero novamente lembrar que em 1959, quando a Igreja Adventista aparece em Rio Bonito, o meu avô Joaquim Azevedo, ele que leva a Igreja Adventista para Rio Bonito, o meu avô Joaquim Azevedo, ele vem aqui nessa igreja beber da fonte para poder levar para Rio Bonito, né? Meu avô Joaquim Azevedo e o tio Joel Azevedo, que ainda está vivo, com 94 anos, lá na Serra do Sambê, forte, com saúde, lúcido, que pode confirmar a história que eu estou dizendo. Os dois que vieram aqui em 59 para dizer que queriam abrir um trabalho adventista em Rio Bonito, na Serra do Sambê especificamente. Depois sai da Serra do Sambê, vai para o centro da cidade, lá para a rua Nilo Peçanha 110, do lado da SEDAI ali, né? Onde funciona hoje a igreja central dos adventistas em Rio Bonito. E é isso, gente. Fica aqui essa reportagem para você que está nos acompanhando aí. E alô, galera da Associação Rio Fluminense, aí, da Igreja Adventista. Pensem em transformar isso aqui no memorial, que vale muito a pena. Muito da história da Igreja Adventista na nossa região tem como referência aqui. Nesse púlpito já pregou, e aí eu falo diretamente aqui para os adventistas, nesse púlpito já pregou o Roberto Rabelo, um dos maiores nomes da pregação do Evangelho, através da voz da profecia, que é uma marca da Igreja Adventista no último século, né? Então a gente podia pensar nisso. Valeu, gente! Abraço grande, beijo no coração de todos. 8 de janeiro de 2021 e estamos aí nas nossas excursões, rodando aí pelo nosso município, pelo interior do nosso município, catalogando coisas, visitando coisas, né? E trazendo histórias para você. Valeu, gente! Abraço grande!